Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos e esse é o momento da sua disciplina favorita, que eu tenho certeza que é. Só se eu não soubesse. Bom, vamos à nossa aula de Educação Física. Hoje o tema é delicinha. Eu sei que vocês estão empolgados, motivados, porque a gente vai falar sobre jogos e esportes. Aqui a gente vai analisar no contexto de práticas e culturas corporais da educação física. Para isso, a gente vai fazer o quê? Aquele retrospecto histórico para compreender como o jogo e o esporte se relacionam como uma prática de cultura na educação física. Deu de entender? Se não entendeu, vamos entender agora. Vamos lá. Atividade física, origens. Ao rever a história da humanidade, é possível perceber a presença de atividade física como técnica utilizada para a sobrevivência, na qual o corpo humano era moldado para atender às necessidades e objetivos de cada época histórica. Professor, eu não entendi um pouco direito. Então, lê de novo. Aperta a pausa e lê. Já? Leu? Não leu? Não entendeu? Vamos ao entendimento agora. De forma geral, o corpo, ele foi desde sempre um certo desenvolvedor de atividade física, porque a atividade ela vai ser tudo aquilo que a gente naturalmente vai conseguir desenvolver de forma livre e repetitiva. No caso, o nosso corpo ele era moldado para suprir as nossas necessidades. Sempre foi, na imagem vocês observaram lá, cada característica a gente vai se mudando e se moldando. Os instrumentos que vão nos acompanhando, eles vão ajudando nessa mudança e transformação corporal, mas de forma geral, o nosso corpo ele sempre se adequa para as nossas necessidades. E inicialmente, vamos pensar ali período das cavernas, o nosso corpo ele era moldado para quê? Para sobreviver. Então eram corpos truculentos que tipo se jogava da árvore, corre, pega, pula no mamute. Então é nessa logística que o nosso corpo foi se moldando. Então inicialmente sobrevivência, passado um pouquinho de períodos de guerra, batalhas repetitivas e contínuas, então o nosso corpo já foi mudado e moldado para um adestramento um pouco mais militar. Então eram corpos para guerra. Quem já assistiu 300, não sei se é bom, mas é uma boa observação. Imagine o filme 300. Imagine aqueles corpos, a estrutura corporal, porque eles eram moldados para combate. Então, o corpo lá inicialmente caverna, truculento, depois guerra, então corpos muito musculosos. Então, foi se moldando e mudando conforme a necessidade. Período medieval, Idade das Trevas, ou não, mas de qualquer forma, ali, por exemplo, teve um bloqueio corporal, porque ali o corpo era profano. O que é profano, professor? Proibido, velado, zelado. Então, naquele sentido, ali o conhecimento sobre o corpo ele ficou um pouco mais retraído. Exercitar, cultuar o corpo não era permitido, então eram aquelas roupas muito voluptuosas, cobrindo tudo, tapando tudo. Isso ainda existe hoje? De alguma forma, em alguns aspectos, e a depender da cultura, que é um elemento que a gente vai analisar hoje, isso continua. Mas, de forma geral, o que a gente percebe ao longo da história? Que a gente desenvolvia atividade física, naturalmente, em grande escala, para a sobrevivência. O nosso corpo ele era adestrado e moldado para suprir as nossas necessidades e, ao longo da história, em algum momento, a gente teve um bloqueio de conhecimento sobre o corpo, porém, passado um pouco aquele momento de iluminismo, aquela coisa assim, tipo, olha a luz, vamos clarear as mentes, vamos renascer, e aí a gente renasce para a abertura do conhecimento e o conhecimento se aplica também ao corpo. E aí, conhecimento sobre o corpo, quem é que temos agora? Nós temos a nossa querida disciplina Educação Física. Atualmente, como a gente pode ir analisando, com o passar do tempo, a atividade física ganhou outros direcionamentos e a educação física configurou-se como área de conhecimento dotada de saberes próprios, com o objetivo de introduzir o aluno na cultura corporal de movimento que propicia benefícios físicos, sociais e cognitivos. Então, voltando e recapitulando só para fazer esse fio da meada, entendam que se em um momento a gente tinha um bloqueio e em outro momento a gente busca o conhecimento e esse conhecimento é sobre o corpo, educação física, corpo, educação, conhecimento. Então esse conhecimento sobre o corpo, ele vai ser estabelecido agora aqui pela nossa disciplina e essa disciplina ela preza por direcionar ou introduzir, como foi dito,
na cultura corporal de movimento. Professor, o que é cultura corporal de movimento? O próximo slide vai dizer, porém, nesse momento eu quero que vocês também fiquem atentos aos benefícios físicos, sociais e cognitivos. De alguma forma a gente vai abordar ou já vai desenvolver nas nossas aulas, mas de forma superficial, os benefícios físicos seriam aquelas práticas que a gente vai desenvolvendo, que de alguma forma vai ter um efeito no nosso corpo. Lembra que desde sempre o nosso corpo ele era moldado por algum tipo de performance, né? Sobrevivência, guerra e tudo mais. Aqui a gente tem um corpo para quê? Para que você tem um corpo? Então, esse aspecto físico, aspecto cognitivo, aspecto do conhecimento. É aquele momento, por exemplo, aqui que você está obtendo informações, criando novos saberes. Então, aqui já entra o aspecto cognitivo. Já o social é essa nossa relação, nossa interação, até mesmo nas práticas esportivas, isso já acontece porque em um jogo de futebol, você ganha jogando sozinho? Em absolutely. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de relações são benefícios que são decorrentes da introdução da cultura corporal de movimento que a gente vai entender agora. Porque eu pergunto para você, o que é cultura? Se eu digo que vou inserir vocês na cultura corporal de movimento. O corporal, eu acho que você já consegue deduzir. Olha, ele vai trabalhar corpo, corporal, corpo, tá ok? Movimento, pelo amor de Deus, né? Movimento. E aí só fica faltando o aspecto da cultura. Eu sei que vocês já são do segundo ano, já sabemos, professor, porque o senhor já falou isso, e falo e repito, e levem esse mantra para vocês. O que é cultura? Vamos lá, definição. É um conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores de um grupo ou que uma sociedade ou um grupo possui. De forma geral, isso é uma definição superficial, tá? Não está muito aprofundada, mas de forma geral é isso que vocês têm que absorver. Cultura é conhecimento. Conhecimento é advindo da onde? Das minhas relações. Toda cultura é essa troca de informação, de saberes, de relações, de costumes, de hábitos que a gente acaba desenvolvendo por determinado grupo, por determinado segmento. Tem a cultura da minha casa, tem a cultura dos meus amigos, tem a cultura da minha escola, tem a cultura do meu bairro, tem a cultura da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu continente. Vejam que todos esses aspectos, a cultura traz ali associando algum tipo de conhecimento, algum tipo de saber, algum tipo de informação. Aqui no caso da educação física, a gente pega esses conhecimentos que são de formas práticas, de forma em que a gente consiga desenvolver alguma ação, e coloca para desenvolver aqueles benefícios que a gente já citou. Professor, mas como assim a cultura vai ensinar um conhecimento sobre o... Gente, dançar é cultura, um esporte é cultura. E olha que não existe um esporte, vejam isso. Um esporte é cultura, não é o esporte. De forma geral, cada segmento que, dentro de outros segmentos, tem cultura ali envolvido, professor, segmento dentro de segmento. Pense, não existe a dança, existe dança. Dança de vários tipos, de vários segmentos. Futebol não, esporte também, tem futebol, tem vôlei, rugby, futebol americano. Vejam isso, futebol americano. Esse aqui tem um aspecto da cultura americana ali. Já o futebol, a gente pode analisar o quê? A cultura do Brasil, porque é aquilo que a gente acaba vislumbrando ou propiciando, propagando mais, tá bom? Mas de forma geral, é esse conhecimento, e aí no caso da cultura corporal de movimento, são as práticas um pouco mais desenvoltas, vamos colocar assim, que a gente absorve através dessas relações, dessas trocas. E aí eu perguntaria para você, você tem cultura? Professor, eu tenho cultura, claro que eu tenho cultura. Qual é a cultura que você tem? Me diz uma cultura. Por exemplo, pergunta capciosa. Funk é cultura? Tanto, professor, claro que funk não é cultura. Deus me livre, repreendo. Gente, funk é cultura, porque a depender do segmento que aquilo ali se desenvolva, aquilo ali é um conhecimento que de alguma forma se desenvolve e gera algum novo saber, algum novo aprendizado para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquela sociedade ali que vivencia aquele conhecimento. Então, sim, é cultura, tá? Para quem estava na dúvida, sim, é cultura. Olha o preconceito cultural aí. E vamos para a próxima aqui, que é para a gente começar a diferenciar e fazer esse entendimento entre brincadeira, jogo e esporte, que é o tema desse contexto. Se a gente já analisou toda essa percepção de
cultura. Já viu que a educação física vai nos direcionar para esse caminho de saber sobre o corpo, voltado para a cultura corporal? Aqui a gente tem 3 elementos que são bastante desenvolvidos nas aulas que vão propiciar aqueles benefícios que já foram citados. Seriam o quê? Brincadeiras são atividades culturais lúdicas livres de regras. Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador e regras que podem ser para ambientes restritos ou livres. E o esporte aqui, esporte pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os participantes. Professor, é muita definição, é muita coisa. Vamos lá. Pensem, são 3 elementos: brincadeira, jogo e esporte. Brincadeira, execução livre. Tô livre, vou me divertir. Brincadeira. Jogo tem regra, mas é uma regra que eu posso adaptar, diferente do esporte, que eu vou seguir uma regulamentação. O esporte é competitivo, ele é direcional. Então, essas seriam as diferenças principais: brincadeira, diversão; jogo, uma diversão com regra; esporte, um jogo com uma regulamentação. Ele é mais pré-definido. Aqui a gente consegue até fazer uma relação ao esporte e jogo. Vamos ver aqui, seja jogo ou esporte, todos os indivíduos estão imbricados no contexto cultural, visto que a prática dessas atividades permitem a manutenção e a ampliação das identidades comunitárias. Ou seja, somos o reflexo do passado e o vislumbre do futuro e a ilusão do presente. Professor, que filósofo. Gente, palavras diferentes, imbricada, que a gente está junto, misturado. A gente é um conjunto que acontece simultaneamente. Vejam que se um esporte advém de um jogo, ali eu estava desenvolvendo, mas agora eu vou regulamentar, vou estabelecer aquela diretriz, aquilo vai ser estabelecido como uma regulamentação que vai tornar aquela prática em um esporte. Quando a gente faz essa análise de tipo, a gente advém o nosso conhecimento do passado. A gente advém o conhecimento do passado e a gente faz indicativo de coisas que a gente propaga para o futuro. Mas a gente está vivendo aqui misturado com essas 2 relações, do que eu construo e do que foi construído e torna o que eu sou. Deu de entender? Não? Se não, vamos ver aqui se você entendeu mesmo, porque tem exercício. Vamos lá. Qual a diferença de jogo e brincadeira e esporte? Pelo amor de Deus, tá muito fácil. Vamos lá. Letra A, brincadeira tem regra, jogo não e o esporte é só para atletas. Letra B, jogo é fácil, brincadeira é difícil e o esporte é de profissionais. Letra C, jogo tem regra, brincadeira não e o esporte é regulamentado e competitivo. Letra D, brincadeira é para crianças, jogo é para adultos e esporte é para ricos. Tem muita coisinha aqui, mas eu acredito que não está tão difícil. Eu vou passar e aí você vai ver aí, sim, qualquer coisa você aperta a pausa e pensa, posso passar? Passei. A resposta é letra C, jogo tem regra, brincadeira não, esporte é regulamentado e competitivo. Foquem nisso, pensem nisso que vai dar certo. A próxima questão, ela é um textão advindo do Enem, porque vocês vão se preparar e vão arrasar. E eu vou ter pouco tempo para ler tudo isso, mas vamos lá. Questão 2. Organizados pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte propósito: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que as primeiras edições de jogos ocorreu em 1996 e tem como objeto a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e celebração das culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 70 etnias, dentre elas o Kalauá, Guarani, Bororó, Pataxó e Yanomami. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez em que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo ocorrido em 97, 98, 2006, 2008, quando não houve edições. Considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpicos em relação a quê? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, mas aqui de forma geral, o meu tempo já acabou, eu quero que vocês, com calma, vão analisando as alternativas. Letra A, quantificação de medalhas e vitórias. Aqui não foi mencionado nada sobre o aspecto de ganhar ou perder, tudo bem? Letra B,
melhora dos resultados e performance. Por mais que esportes sejam competitivos, vejam que jogos são o quê? Lembram lá daquele aspecto um pouco próximo da brincadeira, ludicidade, só que com regras estabelecidas. Letra C, realização anual dos eventos festejados. Como aqui a relação é com os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. Letra D, renovação de técnicas e táticas esportivas, não foi mencionado nada nesse contexto. E letra E, aproximação dos diferentes sujeitos e culturas, que era sobre o que a gente estava falando nessa aula. Sei que foi cansativo, foi muita coisa, mas por enquanto é isso. Vou deixar vocês livres para jogar, vivenciar a cultura e curtir, porque eu sei que a aula foi pesada, mas eu sei que vocês absorveram e gostaram. Então, vejo vocês na próxima e é isso aí.